Bom, pessoal, então oficialmente bem-vindos, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, eu sou coordenadora aqui do Polo de Piracicaba e estão conosco aqui hoje na aula os alunos de Piracicaba e Ribeirão Preto dos cursos de licenciaturas, tá? Essa aula é uma aula compartilhada, então a Noélia Araújo, que é responsável pelo Polo de Ribeirão, também está na aula hoje e ela vai me auxiliar aqui no chat, tá? Então, eu vou pedir para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, podem escrever essa dúvida no chat, certo? E aí, conforme eu for progredindo com a aula, eu vou lendo as dúvidas de vocês, vou respondendo, e a Noélia também vai me ajudando aí no chat, tá bom? Essa aula tem a duração, as minhas explicações aqui vão durar em torno de meia hora, tá? E aí eu vou deixar depois a outra meia hora de aula para vocês tirarem dúvidas se vocês tiverem, ok? Então, vamos lá. Gente, eu estou acessando por dois dispositivos, tá? Eu estou pelo computador e pelo meu celular. Se caso a minha voz travar ou se eu cair, se mantenham na sala e me avisem pelo chat, tá bom? Pessoal, tem um recado da Noélia aí no chat, tá? Alunos de Pedagogia de Ribeirão Preto. Tem uma vaga de estágio remunerado, então quem estiver com interesse de fazer esse estágio remunerado, entre em contato com esse WhatsApp aí que a Noélia está colocando no chat, tá? Alunos de Ribeirão Preto, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, iniciando a nossa aula. Cadê aqui? Só um minutinho. Eu vou compartilhar a minha tela para eu poder compartilhar aqui os slides, tá? Certo? Então, vamos lá, iniciamos a nossa aula hoje sobre os estágios de licenciatura, tá? Então, eu começo com essa frase do Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, né? Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Tá? Então, aqui é para orientá-los a importância do estágio, porque é justamente no estágio que vocês vão aplicar na prática os conhecimentos que vocês tiveram aí na graduação de vocês. Por isso que o estágio é sempre nos anos, aí nos semestres finais do curso, ou para alunos de R2 e PL, né, que já possuem uma graduação anterior, o estágio já está aberto neste semestre para vocês cursarem, tá? Aí, pessoal, essa aula, ela tem uma lista de presença que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Opa, vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu acesso o chat aqui. Eu vou colocar a lista para vocês aqui. O que é essa lista de presença? Os alunos que precisam de certificado de atividades complementares, tá? Acessem esse link que eu coloquei desse do Google Docs aí no chat, tá bom? Para vocês poderem fazer o preenchimento da presença de vocês e terem direito ao certificado. Para alunos que não precisam de atividades complementares ou já cumpriram, tá? Não é necessário a assinatura da presença. A assinatura da presença é só para os alunos que desejam receber o certificado das atividades complementares, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula hoje, né? Na nossa aula aí de licenciaturas. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a disciplina de prática de ensino, as atividades e os prazos que vocês têm que fazer, e também a disciplina de estágio, documentos e prazos para vocês passarem o semestre aí e não perderem nada, tá? Então, o que a gente fala primeiro sobre o estágio curricular obrigatório de licenciaturas, tá? Ele é uma atividade supervisionada, então vocês vão ter um professor da escola que vai supervisionar o estágio de vocês, juntamente com o coordenador ou o diretor da escola, tá? Visando o aprendizado, né, de vocês e a aplicação dos conhecimentos na prática, né? O estágio, ele é obrigatório e ele é válido por essa lei, o artigo da Lei 11.788 de 2008, tá? Então, é um estágio, ele é obrigatório para todos os cursos de licenciaturas. Dependendo do seu curso, esse estágio pode ter uma carga horária de 100, 150 ou 200 horas. Ao longo da aula, eu vou informar para vocês aonde vocês veem essa carga horária do estágio, tá?
juntamente com o estágio, abre também a disciplina de prática de ensino, tá? Tanto o estágio quanto a disciplina de prática de ensino são disciplinas semestrais, então elas já estão abertas agora e ficam abertas até o final do semestre para vocês entregarem as atividades e os documentos, tá? Então, a disciplina de estágio, ela é uma disciplina para que o aluno possa acompanhar a vivência no ambiente escolar e pedagógico, certo? Então, pensem sempre que o estágio já é um pré-profissional. Então, quando você estiver dentro da escola, você está representando ali uma autoridade, um futuro professor, você já vai ter a experiência ali com os outros professores, diretores, pais de alunos, alunos. Então, pensem sempre no estágio como uma forma de você poder ingressar na sua profissão, né? Como uma prévia do que você vai encontrar quando você realmente for trabalhar na área, certo? É importante falar, pessoal, que esse semestre não existe plano emergencial, tá? O que é o plano emergencial? Por conta da pandemia, os estágios no segundo semestre de 2020 e 2021, os alunos poderiam fazer pelo plano emergencial, que era a entrega de alguns trabalhos, cada trabalho específico ali na área de estágio, justamente porque era uma autorização do MEC que a universidade poderia aplicar o estágio dessa forma, justamente porque as escolas estavam fechadas. Não é o caso deste semestre, então, como as aulas foram retomadas aí na escola, o MEC proibiu, né, o estágio emergencial, né, o plano emergencial, então o aluno realmente tem que procurar uma escola para poder realizar o estágio, tá? Então, o importante, algumas dicas importantes. Então, o semestre deve ser realizado, o estágio deve ser realizado no semestre em que o aluno está matriculado. Então, se você está matriculado neste semestre, está com o estágio aberto, você deve cumprir o estágio este semestre, com os prazos ali que estão orientados na disciplina, tá? Porque às vezes o aluno fala, eu não tenho tempo, eu trabalho, em julho eu posso cumprir meu estágio? Não, porque julho já vai ter fechado o semestre, você vai perder o estágio, tá? Então, se organizem para realizar o estágio durante esse semestre de acordo com os prazos. Os prazos que estão orientados nas disciplinas, não há prorrogação, então se organizem para entregar esses documentos de acordo com os prazos que já estão lá, tá? Se você não fizer ou for reprovado, não fiz o estágio, eu esqueci de entregar documentos, eu fui reprovado, a reprova no estágio e na prática de ensino também gera custos de DP. Se você ficar de DP da disciplina de estágio, lembra que as DPs elas seguem a regrinha de oferta no primeiro semestre do ano ou no segundo semestre de ano. O que isso significa? Se você pegar uma DP do estágio deste primeiro semestre de 2022, você só vai conseguir incluir e cursar o estágio novamente no primeiro semestre de 2023, certo? Então, se você é um aluno que está finalizando o curso esse ano, se você ficar de DP do estágio, vai atrasar a sua formação, tá? E caso você tenha realizado, realizei metade do estágio no semestre passado, mas eu reprovei e tal, as horas realizadas em semestres passados não são aproveitadas, você tem que realizar tudo novamente, tá? Caso você tiver já realizado uma parte do estágio, enfim, num semestre anterior, ok? Vamos falar agora, pessoal, da disciplina de prática de ensino. Por que eu falo dela? Porque às vezes ela passa despercebido lá no Blackboard e o aluno acaba esquecendo de fazer e tendo uma reprova, assim, só porque não viu a disciplina, ela passou e tal. Então, a disciplina de prática de ensino, em algumas disciplinas ela tem 2 ou 4 atividades, né? Vai depender da carga horária da sua disciplina. Alguém falou que o link da lista de presença não está abrindo. Clica nele de novo e vê se abre. Às vezes ele dá um erro assim num primeiro clique. Tenta clicar novamente. Se mesmo assim não dá certo, me avisa no chat, que aí de repente a gente pode tentar uma outra estratégia, tá? Então, pessoal, na disciplina de prática de ensino, você vai entrar lá e olhar as suas atividades reflexivas, né, para ver se são quantas atividades você tem que entregar, se são 2 ou se são 4. Lembra que são atividades obrigatórias, tá? Você tem que acessar o seu material didático e fazer a atividade proposta ali pelo tutor, tá? Lembrando que a atividade reflexiva é um texto acadêmico, você tem que colocar referências teóricas, vai ter todas essas orientações aí na sua disciplina, tá? Para você ser aprovado na disciplina de prática de ensino, você tem que ter o conceito satisfatório em todas as atividades reflexivas, tá? O prazo para vocês entregarem essas atividades é no dia 2 de junho,
certo? Então, veja, abre agora em fevereiro, vocês têm um semestre inteiro para poder fazer essas atividades e entregar. Então, se organizem certinho, não deixem para o último dia, porque lembra que não vai haver a prorrogação de prazos, tá? A prática de ensino, ela abre juntamente com o estágio, então, se, por exemplo, você tem um estágio na educação infantil, você também vai ter uma disciplina de prática de ensino no ensino infantil, tá? E a reprova da prática de ensino também gera custos de IDP, certo? Algum aluno colocou, né, tá sem nome, tá como 61, não sei exatamente, que o link não abre. Caso não abrir, pessoal, coloquem, por favor, o nome completo e o RGM no chat, que aí depois eu consigo puxar aí o chat para eu poder ver quem está presente ou não, tá? Então, se não conseguiu abrir o link de presença, coloca o seu nome completo, o RGM e o polo, tá? Se é do polo de Ribeirão, se é do polo de Piracicaba, coloquem no chat aí para mim, tá bom? Que depois eu consigo verificar quem respondeu no chat e vejo a presença de vocês para o certificado. Seguindo aqui, então, pessoal, na disciplina de prática de ensino, quando vocês abrirem essa disciplina lá no Blackboard, vocês vão se orientar pelo item avisos, tá? É no avisos que o professor vai te falar quais unidades estão disponíveis, qual é o prazo que você tem para entregar, aonde que você tem que acessar para ter as orientações, tá? Então, sempre façam a leitura dos avisos, tá? E no material didático vai ter ali PDF, videoaulas, tá? Escrevendo, né, descrevendo certinho o que vocês têm que estudar para poder ter um material teórico aí para poder escrever as atividades reflexivas, tá? Pessoal, eu vi, ó, Maria Rita Franco colocou o nome no chat. Maria Rita, coloque nome, RGM e o polo, tá? Se não quiserem colocar o nome completo, podem colocar somente o RGM e o polo já é o suficiente também, tá bom? Então, pelo menos no chat, pessoal, RGM e polo, tá? Isso, porque aí eu... Obrigada, Maria, porque aí depois eu consigo puxar no sistema o nome completo e vocês não precisam falar aí o nome completo também no chat, tá? Então, quem não conseguiu, coloquem, conseguiu assinar a presença, coloquem, por favor, RGM e o polo, tá? Belezinha, então, pessoal, das atividades reflexivas, da disciplina de prática de ensino, lembrando que o prazo é até o dia 2/6, tá? Vocês chegaram já a acessar essa disciplina? Tem alguma dúvida que queiram falar aqui no chat? Acho que a Thelma levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Thelma? Não, é que eu errei aqui. Como eu estou aprendendo, eu errei. Desculpa aí. Não, tudo bem. Não, mas Não, por tudo enquanto está bem. tranquilo. Tá bom, então, Thelma. Vamos continuando aqui, então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Dentro do menu também da disciplina de prática de ensino, vocês vão ver as orientações das atividades reflexivas e também um tutorial de como enviar e ler o feedback dessas atividades, tá bom? Então, tá tudo na disciplina, tá, pessoal? Toda essa aula e esses slides que eu montei aqui, eu tirei das disciplinas também que vocês têm acesso. Esse material, essa aula, como eu falei, está sendo gravada. Amanhã eu mando o link dessa gravação para vocês e também esses slides de orientação. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem consultar este material aqui da aula, tá? Com passo a passo e as coisas que eu estou orientando aqui. Lá em atividades reflexivas, então, é ali que vocês vão entregar a atividade. Como é essa atividade? A atividade reflexiva é um texto do Word, e aí vai estar orientado na disciplina. O que tem que ter neste texto? Geralmente é uma discussão do material didático, né, que o tutor vai propor para você, nas normas da BNT, no mínimo uma folha, ele vai te dar no mínimo uma folha, no máximo aí 2 ou 3 folhas, o tutor vai te orientar certinho. Tá? Então, é uma atividade bem tranquila, é um texto, realmente, atividade reflexiva, você vai fazer uma reflexão, né, de acordo com o que você leu no conteúdo, com o que você está vendo na prática do estágio. Essa é a atividade reflexiva. E aí você vai fazer um texto sobre isso, dentro da disciplina vai estar orientado certinho o que tem que conter neste texto, e aí você faz a entrega pelo item atividades reflexivas na disciplina do Blackboard, tá? Entregou essas atividades, acho que
Deixa eu ver uma coisa. Ah, foi. Slide. Depois que você entregou essa atividade, você consegue acompanhar a correção do tutor pelo item resultados. Ah, eu entreguei a atividade hoje. Quando que o tutor vai me responder ou corrigir a minha atividade? Geralmente, os tutores demoram em torno de uns 15 dias para correção ou podem até demorar mais, tá? É importante que vocês olhem nos avisos da disciplina que o tutor vai orientar lá qual é o prazo de correção, tá? Que ele vai fazer para vocês aí. Alguém perguntou aqui, você vai falar um pouco sobre os seminários temáticos? Não, Ma, essa aula é só sobre o estágio e prática de ensino, tá? Caso você tenha dúvidas sobre os seminários temáticos, não está contemplado aqui nessa web. Você pode depois encaminhar um e-mail aqui para o Polo, a sua dúvida, tá? E eu vejo certinho e te oriento, tá bom? Então, depois que você entregou a sua atividade reflexiva, acompanhe a correção, tá, pessoal? Não entrega e esquece, não. Acompanha. Por que a gente fala para o aluno acompanhar? Porque se for satisfatória, ok, sua atividade está aprovada. Mas se ela for insatisfatória, o tutor vai colocar um balãozinho e vai te orientar a correção. E se tiver ainda no prazo de envio, você consegue corrigir essa atividade e mandar de novo, tá? Mas às vezes o aluno entrega e esquece, não olha a correção, passa o prazo e o aluno perde a oportunidade de fazer a correção e entregar de novo, tá? Então, depois que entregou a atividade reflexiva, acompanhe no Blackboard, porque você pode ter a oportunidade de fazer a correção caso o tutor der como insatisfatório, tá? Tudo bem, pessoal? De prática de ensino, alguma dúvida? Porque agora eu já vou passar para a disciplina de estágio, tá? Alguma dúvida sobre prática de ensino? Coloquem um não aí no chat ou a dúvida para mim, deixa eu ver. A Aline perguntou, quanto tempo ele demora para responder? Acredito que a correção das atividades, né, Aline? Seria isso? Quanto tempo o tutor demora para corrigir a atividade? Explica certinho aí para mim, Aline, só para eu entender a sua questão. Isso, ó, funciona assim, Aline, geralmente são 15 dias de correção, tá? Pode ser que demore até um pouco mais. Geralmente, porque o tutor ele vai colocar nos avisos este prazo de correção, tá? Então, às vezes vai estar lá, olha, vi que muitos alunos colocaram aqui, o prazo de correção é tal. Eu falo 15 dias porque é o que eu mais vejo nas disciplinas, é orientado deste prazo, tá? Então, depois que você fez a sua atividade e entregou, acompanha aí em até 15 dias para ver a correção do tutor. Se o tutor não te respondeu ou não corrigiu em até 15 dias, você pode enviar um fale com o seu tutor questionando quando será corrigida, até mesmo para você ter uma ideia aí e ir acompanhando, tá bom? Mas geralmente são 15 dias, tá? Tem uma outra, a Vanessa perguntou, a prática de ensino só feita quando começa o estágio? Vanessa, todas as orientações estão lá, mas o que eu vou orientar, né? Não sei se você já... A prática do estágio, né? A atividade que você vai estar dentro da escola lá fazendo, geralmente você vai ter mais conteúdo para falar na atividade reflexiva, tá? Você pode, sim, entrar lá na prática de ensino, por exemplo, pegar o material didático e escrever uma atividade reflexiva, né? Vai estar lá as orientações do material didático, né, para você fazer essa reflexão. Mas, geralmente, quando você está dentro da escola, a sua experiência é muito maior e você vai poder realmente refletir muito mais a prática do professor dentro da escola do que só se você ler o material, tá? Então, o que eu vou orientar vocês? Façam as duas coisas juntos, tá? Começou o estágio, veja a unidade 1 da sua prática de ensino, se é referente com o que você está vendo no estágio ou não, e justamente para você já começar a fazer as atividades reflexivas, tá? Vai te ajudar, sim, a entregar. Então, você pode fazer dos dois jeitos, só ler o material e fazer atividade reflexiva, ou ver na prática aquilo que você está lendo para poder escrever a sua atividade. Eu, como educadora, oriento que você leia o material didático da prática de ensino e observe as questões que estão levantadas nesse material didático dentro da escola lá que você está fazendo estágio. Isso vai enriquecer a sua atividade reflexiva e vai te dar mais conteúdo aí para você escrever, tá? Deixa eu ver, tem mais uma mensagem aqui. É referente à presença. Beleza. A Aline, entendi, ok, obrigada. Então, belezinha, pessoal.
Acho que da prática de ensino tá ok, né? Caso vocês tiverem dúvida ou irem surgindo, não tem importância, coloquem no chat e a gente vai se falando aqui. Então, agora eu vou falar especificamente do estágio, tá? Da disciplina de estágio. Então, eu dividi agora em 2 tipos de estágio. A gente tem os estágios do curso de pedagogia, que é para o ensino infantil, que é escolas de ensino infantil, creches, de 0 a 5 anos. Os anos iniciais do ensino fundamental é do 1º ao 5º ano, e o estágio de gestão escolar, que são atividades relacionadas à administração escolar, né, secretaria, atendimento, coordenador pedagógico. Então, esses são os 3 estágios que abrem aí para o curso de pedagogia. Especificamente neste semestre está aberto do ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, porque o estágio de gestão escolar ele abre no próximo semestre, tá? Para as demais licenciaturas, outros cursos, né, como os cursos de artes visuais, química, física, vocês vão fazer 2 tipos de estágio, tá? Estágio nos anos finais do fundamental, que seria do 6º ao 9º ano, e estágio no ensino médio, do 1º ao 3º ano do médio, tá? Eu coloquei as idades e os anos certinho, justamente para vocês saberem exatamente qual escola vocês vão procurar, tá? Então, dependendo do estágio que está aberto para vocês, é essa área de estágio que vocês têm que procurar. Então, se está aberto para você anos finais do ensino fundamental, você não pode fazer estágio no ensino médio, tá? Você tem que procurar uma escola de 6º ao 9º ano. Igualmente para os alunos de pedagogia. Se está aí o ensino infantil, que é 0 a 5 anos, você não pode procurar uma escola de anos iniciais do fundamental. Você tem que fazer no ensino infantil de 0 a 5 anos, tá? Então, prestem atenção exatamente a área de estágio que está aberta para vocês poderem procurar a escola, tá? Então, a disciplina de estágio, ela já está aberta para todos. Por onde eu começo? Primeira coisa, pessoal, me respondam aí no chat, vocês já leram o manual de estágio? Respondem aí, sim ou não para mim no chat, que eu quero saber. Sim, ó, a Amanda já leu, a Raíssa sim, a Aline sim, aí, ó, olha, ó, todos os alunos de Piracicaba já estou orgulhosa, hein, gente? É isso aí, pessoal. O primeiro passo é ler o manual de estágio, tá? Porque o manual de estágio é onde está escrito todas as orientações gerais, é onde vocês veem isso, né? Para quem não achou, não sabe onde encontrar o manual de estágio. Ele está em orientações gerais no menu da disciplina, tá? Que está aí em vermelho para vocês no exemplo, tá? Então, leia o manual de estágio, lá vai estar explicado certinho as linhas de estágio que você tem que fazer e tal, é importante, tá? Quantas horas de estágio eu preciso cumprir? Lembra que eu falei que a sua disciplina pode ser de 100, 150 ou 200 horas de estágio? Vai depender do seu curso, tá? Aonde eu vejo isso? Na disciplina mesmo vai ter a orientação, tá? No caso deste exemplo que eu usei aqui no slide, essa é uma disciplina de 100 horas. Então, quer dizer que você tem que cumprir 100 horas de estágio na escola, certo? Tá, e dessas 100 horas, né, como o exemplo aqui que eu coloquei no slide, quantas horas eu posso fazer estágio por dia? De acordo com a lei de estágio, o máximo são 6 horas diárias ou 30 horas semanais, tá? Não pode passar disso, ok? Então, quando você for combinar seu horário de estágio na escola, não pode passar de 6 horas diárias, tá bom? Tem também professores que já são docentes, né, que já dão aula na escola. Para esses professores, tem a dispensa docente, que neste caso você dispensa 50% das horas de estágio. O que significa isso? Imagina neste exemplo de 100 horas. Então, 50 horas vai ser relacionado à sua docência e você vai cumprir somente 50 horas de estágio mesmo na escola, com as turmas lá, com o professor te supervisionando, certo? Então, esse é um benefício para os alunos que já são docentes. Existe uma declaração de docência, eu vou explicar também para vocês aí aonde que vocês acham, está tudo lá no item documentos, tá? Deixa eu ver que eu acho que subiu alguma pergunta aqui no chat. O Adilson já conseguiu uma escola e meu credenciamento já foi deferido. Aê, Adilson, parabéns, isso mesmo, certinho. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, então, essa questão dos documentos, tá? Falei da dispensa docente, né? Vou reforçar aqui, pessoal. O que é a docência, né? O aluno que esteja atuando como professor no ensino básico, tanto faz se é infantil, fundamental ou médio, neste semestre, tá? Seja em escola pública ou particular, ele tem o direito à dispensa docente,
Para isso, tem uma declaração de docência, né, que eu vou explicar aqui também, tá bom? Mais o holerite que o aluno tem que entregar. Então, o aluno faz a declaração de docência, junta com o holerite, né, da escola, e envia tudo na plataforma lá para o tutor, tá? O que não vale, pessoal, como dispensa docente? Professores de cursos livres, idiomas ou técnicos, universitários, ONGs e associações, não valem a dispensa docente. Você tem que ser docente no ensino regular, então infantil, fundamental ou médio, e funcionários de gestão escolar, de secretaria, monitores de aluno e tal, isso também não vale como dispensa docente, tá? Deixa eu ver que subiu algumas perguntas aqui no chat. A Elisângela, eu estava de licença maternidade quando apareceu os estágios para fazer, agora apareceu os 3 estágios para fazer. Como eu faço? Elisângela, não sei de qual polo você é, se é de Piracicaba ou de Ribeirão, não sei se foi incluído esses estágios, se você incluiu na rematrícula, o que a gente pode fazer? Pedir a exclusão de alguns e você tentar cumprir um ou outro, tá? Até o semestre passado existia um pedido CA de trancamento de estágio, mas esse pedido saiu do CA porque era só uma questão da Covid, mas você pode entrar em contato com o seu polo, ou aqui, ou com a Noélia, né, que a gente orienta certinho, existe alguns pedidos CAs que você pode tentar fazer, como CA de problemas de estágio, para ver uma orientação da universidade, tá? O que eu iria te orientar, você pode tentar fazer exclusão de estágios que não forem regulares, né, que você tem incluído, enfim, na rematrícula, mas que não são estágios obrigatórios para este semestre, né, são de semestres passados, e tentar realizar o que é obrigatório para você neste semestre, pelo menos já dá uma ajuda, né? A Laís perguntou, e quem trabalha integral? Qual a solução? Não sou docente. Laís, para os alunos que trabalham, o que você poderia fazer, que a gente orienta aqui? Entrar em contato com o seu tutor para ver se ele autoriza algum tipo de estágio no EJA, que é um estágio noturno. Eu não sei qual curso você se é educação infantil, que você tem que fazer o estágio. Geralmente, os tutores, eles até autorizam o estágio no EJA quando é para ensino, né, anos finais do fundamental ou médio. Agora, se seu estágio for com ensino infantil com crianças de creche, aí você teria que tentar combinar no seu emprego ali umas horas para você sair, para você fazer o estágio, aí no seu emprego fazer algum banco de horas para depois pagar essas horas, enfim, mas não tem muita solução, tá? Então, se for estágio específico com criança, você tem que tentar equalizar aí trabalho e estágio, tá bom? Porque você realmente precisa do estágio para se formar, tá? A Elisângela é de Ribeirão. Elisângela, eu acho que até eu conversei com a Noélia sobre o seu caso. Depois eu posso chamar a Noélia aqui, a gente te orienta certinho, né? Amanhã, enfim, via e-mail, via WhatsApp, esses processos CAs que você pode abrir, né? Para ver uma orientação específica sobre este caso, tá? O Antônio, eu também trabalho integral, não sei se vou conseguir fazer 150 de horas de estágio em sala de aula. Então, Antônio, é o mesmo caso da Laís. Se o estágio de vocês forem nos anos finais do fundamental ou ensino médio, vocês podem mandar uma mensagem para o tutor se ele autoriza que vocês façam no EJA, que seria à noite, né? Algumas escolas têm o EJA. Isso pode acontecer, mas você tem que pedir primeiro a autorização do tutor, tá? Não é sair fazendo estágio no EJA, não. Pede para o tutor, vê se ele te autoriza e tal, se isso é possível, e aí vocês tentam equalizar. Agora, se for para criança, realmente anos iniciais do fundamental ou infantil, teria que dar uma conversada aí onde vocês trabalham para ver aí uma saída mais cedo, depois pagar essas horas depois, enfim, tá? A Laís falou que é nos anos iniciais, Laís? Então, acho que não tem EJA para os anos iniciais do fundamental, realmente você pode ver, de repente, no seu trabalho, se você consegue, né, sair mais cedo ou entrar mais tarde, enfim, para você conseguir realizar os estágios, tá? Vamos lá, então, pessoal, e os prazos, né? Quando que eu tenho que entregar as minhas coisas de estágio? Então, dentro da disciplina de estágio, vocês vão ver um item calendário, tá? Eu coloquei um print aqui para vocês. As datas principais são essas. No dia 30 de abril, prazo do envio do credenciamento e declaração de docência, e até o dia 6 de junho, o envio da planilha e dos relatórios, tá? Eu vou explicar o que é cada um desses documentos para vocês terem uma ideia aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou procurar primeiro a escola, é o aluno que procura a escola, certo?
É o aluno que vai procurar a escola, né, ir lá, não, eu sou aluno tal, da Unifran, gostaria de realizar o estágio, lembrando que é um estágio obrigatório, né, então, você não é um estágio remunerado, tá, pessoal? Pode ser que você até consiga um estágio remunerado no nível de estágio que tem aberto para você, se você quiser compor, até você pode tentar isso, mas geralmente estágios obrigatórios não são remunerados, tá? Então, um resumão aí do calendário. Credenciamento até o dia 30 de abril. Se você já tem, já entrega, lembra que o tutor vai corrigir, se for indeferido, você pode entregar de novo, né? Corrigir e entregar de novo. Então, não deixe para a última data, tá? E a declaração de docência, se você for docente, também até o dia 30, tem que entregar a declaração de docência junto com o Olerite. Por que eles pedem o Olerite, pessoal? Tinha alunos falsificando declarações de docência, tá? Então, o que a faculdade fez? Ela pede o Olerite justamente para certificar que aquele aluno é contratado da escola ou trabalha mesmo na escola, tá? Então, se você for docente, declaração de docência e o Olerite. O planilha de registro de horas de estágio até o dia 6 e o relatório também até o dia 6, certo? A Vanessa, queria saber se você escolhe anos iniciais do fundamental ou pode escolher por prática, tem vários estágios. Vanessa, não é o aluno que escolhe, é o que está aberto para você este semestre, tá? Você tem que olhar lá na sua disciplina do Blackboard para ver qual estágio está aberto para você. Se é anos iniciais, se é o infantil, ver o que está aberto, tá? Não é o aluno que escolhe, é o que está aberto para você neste semestre, tá bom? Até a Noélia já tinha respondido aqui também. Então, vamos lá, vamos falar do credenciamento. Então, onde está esse documento, né? Ele está lá no item documentos, né? Você vai acessar lá, você vai baixar esse documento no seu computador, lembrando que a prazo de entrega dele é no dia 30, tá? Esse documento, eles são 2 vias, você vai levar as 2 vias na escola, fazer o preenchimento, carimbo, assinatura, uma via vai ficar para a escola e uma outra via fica com o aluno, tá? Depois você vai digitalizar esse documento, né, escanear esse documento preenchido, assinado e carimbado e enviar depois aqui pela disciplina do Blackboard, tá? O que tem nesse documento? Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um print do credenciamento, que é essa folha aí que está aí no slide, tá? Lembrando que são 2 vias, vocês têm que preencher as 2 vias iguais, tá bom? Já leva as 2 vias na escola, aí vai estar lá em documentos, como eu já falei para vocês. Aqui no primeiro campo, vocês podem digitar no Word ou fazer a caneta, tanto faz, tá? Vocês podem fazer as 2 coisas. Então, colocar aqui o nome da escola, se ela é pública ou privada, aqui os seus dados, né, do aluno e do seu curso, aluno, RG, RGM. Aqui você vai colocar a cidade, dia e mês que você iniciou o seu estágio, certo? Aqui o nome completo do diretor ou coordenador pedagógico que está autorizando o seu estágio. Então, nesse caso, pode ser o diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico, tá? Que pode assinar o seu credenciamento. Aqui, repete a mesma data que você colocou lá em cima, né? A data que você iniciou o seu estágio. Aqui o carimbo da escola e aqui o carimbo e assinatura do diretor ou coordenador pedagógico que esteja aí autorizando o seu estágio, certo? Então, veja, é um documento bem simples. Quando você baixar ele são 2 vias, leva as 2 vias, você tem que fazer o mesmo preenchimento, uma via fica para a escola e outra via vai ficar para você poder entregar no Blackboard, tá? Veja que essa entrega, pessoal, ela é digitalizada, então você vai escanear o documento. Esse documento original, assinado e carimbado, guarde, fica numa pastinha com você, tá? É um documento de estágio. Você não precisa entregar no polo, não precisa entregar em lugar nenhum. Você só precisa deixar guardadinho aí, caso você precisar dele novamente, você tem o papel, tá? Porque ele vai no Blackboard escaneado, ok? Importante falar aqui, pessoal, se você escolher uma escola privada, né, uma escola particular para você fazer o seu estágio, junto com o credenciamento, você tem que anexar também a portaria de funcionamento da escola, tá? Aonde que eu acho esse documento? Você vai entrar no site da Secretaria de Educação da cidade, né, da sua cidade, no caso aqui de Piracicaba ou de Ribeirão, digitar o nome da escola e ele vai abrir um print ali do nome da escola, autorização de funcionamento e tal. O tutor, ele quer este print, não é alvará, não é cadastro da pessoa física da escola, não é nada disso, tá?
É o alvará da Secretaria da Educação. É só entrar lá no site da Secretaria da Educação, fazer o print, salva esse print, você vai pôr tudo no mesmo arquivo, tanto o scanner do credenciamento, né, digitalizado, que já está assinado, carimbado e tal, com o print da tela, junta os dois arquivos e manda lá no Blackboard, tá? Então, só para vocês não esquecerem, somente para escolas particulares. Se você for fazer estágio em escola pública, não é necessário o print da Secretaria da Educação, tá? Tudo bem de credenciamento, pessoal? Alguma dúvida? A Laís perguntou, o meu é de 1º ao 5º ano, eu só posso fazer em uma série só ou tem que passar em todas? Boa pergunta, Laís, os alunos ficam nessa dúvida. Quem vai direcionar você é a escola, tá? A escola que você escolher vai falar assim, olha, Laís, você vai fazer estágio com a professora tal no 1º e no 2º ano, por exemplo. A gente, entendendo que a criança de 1º ano, ela está numa fase de aprendizagem, e a criança do 5º ano, ela está numa outra fase de aprendizagem, certo? O interessante seria que você passasse por todas as séries, tá? Mas vai depender da escola. Quando você for fazer o seu estágio, converse com a diretora ou com a professora, justamente para você poder acompanhar um pouquinho de cada sala, para você entender aí a fase de aprendizagem que está cada criança, né? Cada série, tá bom? O Antônio perguntou, tive a aprovação da diretora para estagiar em uma escola, a diretora me passou os horários de aula, eu posso ir em 3 dias da semana nas 2 primeiras de aula. Eu posso ir em 3 dias da semana nas 2 primeiras de aulas por causa do meu trabalho. As demais horas que faltarem, posso combinar com o professor para fazer alguma atividade complementar essas horas? Olha, Antônio, eu não sei quantas horas você tem que fazer de estágio, quantas horas totais, né? Porque na sua planilha de estágio você vai colocar o que você fez, certo? O ideal é que você passe a maior parte em sala, né, para você realmente ter a experiência da prática, né, da prática de ser um professor, estar ali com a turma e tal. Muitas escolas também têm a questão da HTPC, né, que são reuniões de planejamento, que você pode participar também e colocar lá na sua planilha de estágio. Mas é interessante que você tente fazer o máximo que você conseguir em sala de aula, tá? 150 horas. Eu não sei quantas horas vai dar em sala de aula e quantas horas você faria em outra atividade complementar, tá? Mas o ideal é que você tente fazer em sala de aula. Se a diretora autorizou e vai assinar a sua planilha dessa forma, ok também, tá? Mas o interessante do estágio é justamente que você tenha essa experiência em sala de aula, tá bom? Vamos falar agora da declaração de docência. Tem algum docente aí, pessoal? Algum aluno que já é professor? Coloquem aí no chat para eu saber se tem professor aí ou não. Enquanto eu tomo água. Aí, Souza é professor, professora, né? Não sei. Então, temos aqui, Elisângela também professora. Parabéns aí aos professores guerreiros desse Brasil. Eu lecionei por 10 anos também, pessoal. É tudo de bom. Luiz Carlos também é professor. Então, vamos lá. Então, a declaração de docência é somente para professores alunos que estão dando aula neste semestre. Às vezes o aluno fala assim, mas eu dei aula o semestre passado, esse semestre não estou dando aula, então você não tem direito à dispensa docente. Só tem direito à dispensa docente alunos que estão dando aula neste semestre, certo? Vai estar lá também em documentos a declaração de docência, ela é um modelo, tá? Então, você tem que baixar esse modelo, mandar na escola, porque ela tem que ser com um papel timbrado da escola, com essas orientações aí da declaração, né? O seu nome, o seu RG, os dias, desde quando você dá aula naquela escola, os dias que você dá aula, em qual nível que você está dando aula, né? Assinatura e carimbo do diretor, carimbo da escola, certo? E esse documento, depois de preenchido, você também vai escanear ele, certo? Juntar com o seu Olerite e fazer a entrega lá na entrega de documentos pela disciplina também, certo? Então, é só baixar o modelo pelo Blackboard e enviar lá na escola, para a escola fazer todo esse preenchimento para vocês, tá? A Laís perguntou, Bru, eu ainda não entendi quantas folhas de documento total. Eu não sei quais são esses documentos também, viu, Laís? Eu só falei do credenciamento até agora, tá, Laís?
Se você não é docente, você desconsidera, tá? Eu só falei do credenciamento, mas no final da aula eu vou falar certinho todos os documentos que vocês precisam entregar, tá? No total, são 4 documentos para quem é docente e 3 documentos para quem não é docente, tá? Então, não são muitos documentos, não. Mas no final da aula eu vou fazer esse resumão, tá bom? De declaração de docência é isso, certo? Alguma dúvida, pessoal, de declaração de docência? Depois a entrega lá pela entrega de documentos, lembrando que o prazo é no dia 30, não deixem para a última hora, já está dando aula na escola, né? Pega esse documento, leva na escola, pede para eles fazerem lá com papel timbrado, com as orientações que estão aí, tá bom? Não deixem para a última hora. Ok, então, de declaração de docência, vamos para o próximo, tá? A Sheila perguntou aqui. Boa noite, Bruna, que data que pode colocar no começo do estágio? A data em que você começou o estágio, mas lembrando que a disciplina abriu no dia 7 de fevereiro, tá? Então, se você começou o estágio antes de fevereiro, coloque a data a partir do dia 7/2, tá? 7 de fevereiro, tá bom? Aí você só realinha aí os dias, horários, combina com a professora, com o diretor que vai assinar a sua planilha, tá? Porque pode ser que você tenha começado antes, mas coloca a partir do dia 7, tá bom? Então, a planilha, Laís, olha lá, a Laís perguntou de documentos. Então, Laís, para você que não é docente, eu falei do credenciamento, agora a gente está falando da planilha, tá? O que tem nessa planilha? O modelo da planilha, vocês também vão baixar lá no menu documentos, todos os documentos de estágios estão lá, certo? Para vocês baixarem. Então, não é possível alterar a planilha, você vai baixar, ela é uma planilha no Excel, tá? E você consegue fazer o preenchimento digitado. Não é aceito planilhas à caneta, então você tem que baixar essa planilha e digitar as informações no Excel, no computador, tá? Dos dias que você foi e tal. Eu já vou mostrar a planilha para vocês. Depois que você digitou tudo, você vai imprimir essa planilha, você já está tudo digitado, para poder colher o carimbo e a assinatura do professor que te acompanhou e do diretor e da escola, tá? Quando você baixar essa planilha, você vai ver que ela tem aí umas 5 páginas. Ah, mas o meu estágio eu preenchi só 3 páginas, faltou 2 páginas ali sem nada. Depois que você imprimir a planilha, você vai passar a caneta, um risco, dizendo que ali não tem informação nenhuma, mas é imprescindível escanear todas as folhas. Por quê, pessoal? Vai ter também na última folha da planilha um carimbo do diretor ou da escola, tá? Então, precisa, mesmo que você não utilize todas as folhas da planilha, na última folha tem ali um carimbo também que é importante. Você tem que escanear todas as folhas, tá? A entrega também é pela entrega de documentos, ok? Importante falar, pessoal, não é somente você fazer a planilha ali que você vai ser deferido. Não, você precisa fazer a planilha exatamente da carga horária que você precisa fazer. Então, imagina aí, um dos alunos colocou, o meu estágio é de 150 horas. Se você colocou na planilha 149 horas, sua planilha vai ser indeferida, você vai reprovar no estágio. Então, veja certinho a carga horária que você tem que fazer e a sua planilha tem que estar naquela carga horária ou um pouquinho de horas acima, que pode acontecer também. Ela só não pode ter horas inferiores ao que está pedindo na sua disciplina de estágio, tá? Aí imagina que o aluno colocou a carga horária correta, mas ele lançou coisas nada a ver e tal, ela também pode ser indeferida. Então, não é para vocês lançarem qualquer coisa, vocês realmente têm que lançar aquilo que vocês estão fazendo na escola, mesmo porque se você lançar qualquer coisa, a hora que o diretor for assinar a sua planilha, ele vai olhar lá e vai falar, opa, mas você não fez isso, né? Então, veja certinho, combine com o diretor dias e horários das atividades, o que vocês têm que fazer, porque é isso que vocês vão preencher na planilha, tá? Então, o que tem na planilha lá, né? Lembrando que o modelo dela está lá em documentos, ela é uma planilha de Excel, então você vai baixar ela no seu computador, certo? Aqui você vai colocar dados da escola, do aluno, do curso, semestre, nome da escola, endereço da escola e tal. Aqui, então, depois de preenchida todas as horas, você vai imprimir ela e colher o carimbo da escola, colher o carimbo e assinatura do diretor ou coordenador pedagógico que está te orientando e colher a assinatura do professor que acompanhou o seu estágio, tá? Lembrando que, pessoal, vai ter um professor que vai te acompanhar aí nos seus estágios, certo? Então, ele tem que assinar a sua planilha também.
que mais? Cadê aqui meu slide aí? Aí aqui, pessoal, em detalhamento do registro das horas cumpridas, você vai colocar a data, a hora de início, a hora de término, as etapas, as atividades que você realizou naquele dia e o nome do professor, tá? Conforme você for preenchendo, a quantidade de horas vai sendo calculado automaticamente, tá? Veja que essa atividade, o dia, né? Como que você vai descrever a atividade nessa planilha? Ela é uma linha, né? Você vê aí que a hora que vocês começarem a preencher a planilha, né, digitar, vocês vão ver que ela é uma linha. Então, não adianta vocês detalharem as atividades. Você vai colocar uma atividade ali geral, porque o detalhamento dessa atividade você vai colocar no seu relatório de estágio, certo? Aí essa planilha é só uma planilha de controle de horas, que vai conter, então, os seus dados, os dados da escola, o dia que você fez o estágio, hora de início, hora de término, né? Um resumo ali de uma atividade que você fez com o professor e o nome do professor que te acompanhou, certo? Tudo bem da planilha? Ficou claro aqui, pessoal? Eu já vou alterar lá para o relatório, tudo bem? Tudo ok? Opa! Tudo bem aí? Ok? Podemos passar? Entenderam a questão das planilhas? Ficou claro aí para vocês? Sim? Ok, ok. É tranquilo, tá, pessoal? Porque a planilha você vai baixar lá no Excel, fazer o preenchimento conforme você for fazendo o estágio, tá? A lista de presença da aula, Laís, que você tá perguntando, se for isso, coloca a lista, os alunos falaram que está dando erro, né, no link, coloca por gentileza aí no chat o seu RGM e o seu polo, tá? Que aí depois eu consigo puxar aqui o chat e aí eu ponho a presença para vocês, tá? Então, falei da planilha, vamos para o relatório de estágio, tá? Onde que eu acho o relatório? Então, ele vai estar lá no menu Orientações Gerais, né? Onde você vai ter aqui, ó, o roteiro para a elaboração do estágio. Veja que ele é um roteiro, ele não é um arquivo pronto que você só vai preencher, tá? Porque os outros documentos, credenciamento, a planilha, ela já vem pronto, o aluno só preenche, tá? Então, o roteiro do relatório, ele vai vir num documento PDF e vai te orientar o que você precisa fazer no seu relatório, os itens que precisam compor o seu relatório, o que você precisa explicar em cada item, número mínimo de páginas, número máximo de páginas, normas da BNT que tem que ter no seu relatório, certo? Então, ele é um roteiro, ele não vai vir pronto, é o aluno que faz esse relatório no Word, de acordo com as orientações deste roteiro, tá bom? E aí, depois que você fizer, né, esse relatório, você, lembrando que ele tem que estar de acordo com as normas da BNT e de acordo com as orientações que está no roteiro, certo? Então, o que eu vou orientar vocês? Não deixem o relatório para a última coisa. Por quê? Muitas das orientações que estão no roteiro que você precisa escrever, você vai conseguir essas informações no dia a dia da escola. Então, há muitas informações sobre a escola, sobre o professor que está te orientando, a formação deste professor. Então, eu oriento vocês que já estão iniciando estágio na escola, abram um roteiro e veja qual é a informação que você tem que pegar na escola para poder escrever seu relatório, tá? E vai escrevendo ele conforme você for fazendo as práticas aí dentro da escola, né, as aulas, que aí fica bem fácil do que você depois fazer tudo no final, certo? Porque muitas das coisas que vai pedir nesse relatório é o que você está vivenciando no dia a dia na escola, tá? Aqui também tem o manual, né? Lembra que no começo da aula eu falei, quem já leu o manual e tal? Quem não leu pode acessar por aí, orientações gerais, manual de estágio, vai ter as orientações aí, certo? Tudo bem, pessoal, de relatório? Ok? Aí, onde que eu entrego todas essas atividades, certo? Então, lá entrega de documentos, se vocês acessarem, vai ter certinho cada documento e o que precisa ter cada documento. Então, antes de você fazer a entrega, observe no seu documento se tudo que você preencheu, colheu o carimbo, assinatura, está lá no documento, tá? Porque um dos motivos de indeferimento dos documentos é quando falta uma assinatura, ou falta um carimbo, ou alguma orientação, né, que está lá e você não preencheu, certo? Então, sempre dá uma revisada no documento antes de você enviar.
O que é importante também, você enviar o documento correto no item correto. Então, credenciamento, você vai enviar no item credenciamento. Se você enviar no item credenciamento, por exemplo, a planilha, o seu tutor vai indeferir, certo? Então, envie certinho o documento que está pedindo ali na entrega de documentos. No item credenciamento, coloque o credenciamento, no item declaração de docência, se for docente, a declaração de docência, e assim sucessivamente, tá? O que está aberto para os alunos entregarem agora? Credenciamento e declaração de docência, certo? A planilha e o relatório vai abrir um link a partir do dia 15 de março para vocês poderem entregar, certo? Por que não abriu ainda? A disciplina acabou de abrir, então os alunos provavelmente não finalizaram o estágio de 100 horas, 150 horas, 200 horas. O que está aberto agora para vocês entregarem? Credenciamento, isso para todos, e a declaração de docência somente para os alunos docentes, tá? Vai, enquanto isso, preenchendo essa planilha no Excel, abre o roteiro do relatório, vai colocando ali algumas informações, e a partir do dia 15 de março, se você já ter finalizado as suas horas de estágio, você já pode entregar tudo, tá bom? Para entregar, então, lá a entrega de documentos, por exemplo, eu abri o item credenciamento, né? Ele vai abrir mais ou menos essa página para vocês, tem lá um item pesquisar no meu computador, para você poder anexar o documento, ele tem que estar em PDF, legível, sem cortes e tal. Depois que você anexou o documento aí, você clica em enviar para ele ser enviado, certo? Para a correção do tutor. Ok, pessoal? Finalizando aqui agora, eu fiquei com dúvidas, então, o que eu posso fazer? Pessoal, leiam sempre os avisos da disciplina, todas as orientações estão lá. Todos esses slides que eu fiz hoje, eu tirei das disciplinas lá, dos avisos, da orientação dos documentos, tá? Caso tiver alguma dúvida que não esteja nos avisos, tá? Você pode entrar no Fale com o seu tutor, o prazo de resposta dos tutores de estágio de até de 72 horas em dias úteis, certo? Tem também as webconferências, então os tutores estão fazendo sempre webs, conferências, não é obrigatória a participação, mas é sempre bom você participar, porque lá o tutor vai explicar certinho, até mesmo essas dúvidas específicas de, eu trabalho, como eu faço estágio, às vezes ele tem alguma outra dica importante, até mesmo sobre os documentos que eu expliquei hoje também. Se você não puder participar, depois você pode, o tutor também disponibiliza o link da aula gravada, e depois você pode assistir também, que vai ter as orientações do tutor, tá? Também na disciplina eles colocaram agora um FAQ, né, de dúvidas frequentes. É bem bacana esse documento, ele tem alguns questionamentos ali rapidinhos que você pode acessar para você, caso você tiver alguma dúvida, certo? E aqui tem os contatos do polo, tá, pessoal? Aqui somos o polo de Piracicaba, como eu falei, né? Tem aí o nosso horário de atendimento, os nossos contatos, caso vocês tiverem dúvidas, né, e a gente puder ajudar vocês. E aqui também os contatos aí do polo de Ribeirão, né, da Noela, Milena e a Cauã, certo? Ufa, então é isso. Esses slides eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Os slides e a gravação da aula, tá bom? Para vocês depois poderem consultar esse material também. Deixa eu finalizar aqui minha apresentação. Aí. Então é isso, olha, até eu expliquei bastante, 7h26 agora, eu falei que eu ia falar em meia hora, eu falei em quase 1 hora. A Laís falou que deu para dar uma clareada. É isso aí, Laís, a gente sabe que as informações elas ficam às vezes um pouco confusas no Blackboard, então é importante vocês participarem da aula que a gente, né, às vezes consegue explicar um pouco melhor aí para vocês. A Amanda falou, a dúvida não é minha, mas muitos alunos estão falando de apólice de seguro que as escolas estão exigindo. Como fazer sobre isso? Deixa eu ver quem que está perguntando aqui. Nossa, eu não consegui mais ver. Aqui, Amanda. Amanda, a faculdade ela tem uma apólice de seguro para todos os estagiários, tá? Entre em contato com o polo e a gente vai enviar essa apólice para você. Para cada bandeira da Cruzeiro existe uma apólice de seguro específica, tá? Vocês que são alunos Unifran, a gente tem um documento dessa apólice de seguros Unifran, que a gente pode enviar para vocês, tá? Algumas escolas exigem, outras não, enfim. Tem algumas escolas também que podem exigir um termo de compromisso de estágio, tá?
Esse documento ele não é obrigatório para a disciplina de estágio, mas algumas escolas exigem, a gente também tem um modelo deste termo para enviar para vocês, tá? A Souza falando, você falando pareceu tudo mais fácil, obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, pessoal, a presença de vocês. É importante também, porque a gente quer ajudar vocês mesmo, tá? Nunca esqueçam disso, a gente está aqui para isso. A Maria Rita, obrigado, foi esclarecedor. Eu que agradeço, Maria Rita. O Antônio perguntou, com relação aos horários de início e término na planilha, caso realize alguma atividade proposta pelo professor em um horário diferente da turma, tem algum problema? Não tem, Antônio, não tem problema nenhum. Você só coloca na planilha, então, lá na planilha de estágios, né, a data, o horário. Não precisa ser sempre no mesmo horário. Então, imagina, sei lá, terça e quinta eu fui de manhã e quarta teve uma atividade à tarde que eu consegui ir. Pode colocar lá na planilha, tá? Não é necessário ter horário fixo de estágio, não precisa. O que você precisa se atentar é, no máximo, 6 horas diárias, não pode passar de 6 horas no dia. Mas você pode fazer um horário de manhã na terça, na quarta à tarde, na sexta de manhã, enfim, tá? Tanto faz, só não pode passar de 6 horas diárias, tá bom? A Vanessa agradeceu os esclarecimentos. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada pela presença, viu? Amanda, a aula foi incrível. Eu que agradeço, Amanda. Obrigada. Sheila também, agradeço. A Vanessa perguntou, o termo não é obrigatório, mas se adquirir, acontece algo? Vanessa, assim, o termo de estágio, se a escola exigir de você, você tem que, é um outro caminho, você tem que preencher esse termo, anexar via CA online, esperar a faculdade assinar para você levar na escola. Este termo de compromisso de estágio, você não vai colocar na sua disciplina do Blackboard, porque ele não é um documento para você ser aprovado na disciplina de estágio, entende? É um documento que a escola exigiu, aí é um documento né, um outro documento, você não precisa nem colocar nada na sua disciplina de estágio. Na disciplina de estágio, o que tem que conter? Credenciamento, planilha de horas e o relatório, só. Se a escola exigir um termo, aí é um outro documento que você entrega só na escola, tá bom? Aí a gente entra em contato com o Polo, a gente te orienta, te passa um modelo, existe um modelo da Unifran, inclusive com a pólice de seguros e tal, tá bom? Souza perguntou, o estágio de gestão pode ser feito em escola diferente ou tem que ser na mesma? Pode ser em escola diferente, tá? Não precisa ser na mesma escola. Você pode fazer o estágio do infantil numa escola, anos iniciais em outra, e o estágio de gestão em outra. Às vezes o aluno ele aproveita que já tem um relacionamento com uma escola e acaba fazendo na mesma escola, também não tem importância, tá? Pode ser na mesma ou numa escola diferente, fica a seu critério, tá bom? A Laís perguntou, para alunos que não são docentes, então é só relatório e planilha? Laís, então é o credenciamento, relatório e planilha. São 3 documentos que você precisa entregar, tá? Para os alunos que são docentes, teria mais a declaração de docência, totalizando em 4. No seu caso, Laís, são 3 documentos, credenciamento, planilha e relatório, tá? Para você entregar lá no Blackboard. Quando você entrar lá na sua disciplina documentos, você vai ver esses modelos aí de documentos, tá? Fica facinho de entender, tá bom? Tudo bem, então, pessoal? Mais alguma dúvida aí que eu possa ajudar vocês? Bruna, queria fazer só uma pergunta. Eu comecei a correr atrás do estágio semana passada e tem muitas escolas negando, assim, né? As particulares eu já estava acostumada, né? Eles negarem, mas até a escola estadual começou a negar. Aí eu fiquei pensando, será que não tem como a gente entrar com alguma coisa ou na diretoria de ensino? Porque se nem as escolas estaduais vão aceitar o estágio, né? Fica difícil. Eu não sei se você tem algum conselho para dar em relação a isso. Então, hoje eu atendi uma aluna, Raíssa, que ela foi em algumas escolas municipais e eles pediram um convênio de estágio. Eu até já entrei em contato com a Secretaria de Educação para ver que documento é esse, enfim, porque isso nunca foi pedido. Então, eu não sei se eles estão dificultando de alguma forma. Alguns alunos relataram para mim essa dificuldade também em escolas particulares por conta da Covid, não estavam aceitando estagiários e tal. Eu acho que o caminho mais fácil seria em escolas públicas também.
E é que a municipal acho que seria infantil e anos iniciais, se eu não me engano, né? Estadual é que seria anos finais do fundamental e médio. Não sei exatamente qual estágio está aberto para você. Uma saída é você realmente procurar a Secretaria de Educação, se você não tiver tendo acesso aí, porque o que acontece também? As escolas, elas não são obrigadas a aceitar o estagiário, certo? Mas também elas não podem negar, elas ficam nessa, volta depois, vou ver com o diretor, depois eu te falo, e elas vão dar aquela enrolada. Então, geralmente, como é o aluno que procura, né, o aluno vai acabar procurando uma escola ou perto de casa, ou perto do trabalho, para ficar fácil de fazer o estágio. Se você realmente vê que não está rolando e tal, está difícil de encontrar uma escola, entre em contato com a Secretaria da Educação, porque o aluno, se é um estágio obrigatório, o aluno ele precisa, né? Então, não existe nenhuma lei que ampare ou que obrigue a escola a aceitar um estagiário, entende? Então, o aluno tem que procurar também. Tem escolas que, às vezes, eu recebo aqui, que mandam para o polo, estou precisando de estagiários, e a gente até direciona lá. Mas como está voltando agora da pandemia, eu não recebi nada. Até a gente procura, liga nas escolas, né, para poder ter aí uma orientação para os alunos, mas se você não está conseguindo diretamente na escola, eu ia falar para você tentar consultar a Secretaria de Ensino, né, e explicar o problema, porque às vezes, pela secretaria, eles podem te indicar uma escola que esteja precisando de estagiário e tal, até mesmo para você conseguir fazer o estágio, tá bom? Beleza. Ontem eu consegui ir numa escola, eu levei lá o credenciamento, e aí falou, né, vamos ver com o coordenador pedagógico e depois a gente entra em contato. Então, foi ontem isso, eu espero que realmente entre em contato. Mas beleza, se caso der errado, eu vou fazer isso, então. Obrigada, Bruna. Porque é o que eu falei, a escola, não necessariamente ela pode falar não, mas ela vai te enrolar, sabe? Aí fica só esperta nisso. Como você entregou ontem, daí 1, 2 dias, entra em contato de novo, e aí, deu certo, tal. Se realmente tivesse dificuldade de eles negarem, aí pela Secretaria da Educação você pode até conseguir, sim, alguma indicação, né? Beleza, então. Belezinha, pessoal? Mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? A Sheila falou, tem escolas estaduais que eu acho ser mais fácil de estágio. Geralmente as públicas, elas aceitam bem os estagiários, porque elas realmente precisam ali de um apoio, de uma força de trabalho extra que o estagiário pode suprir, né? Assim, para ajudar o professor e tal. Geralmente as escolas públicas, ou municipais ou estaduais, elas aceitam com maior facilidade, né? É o que eu falei, se a escola estiver enrolando, ou falar, ou negar de alguma forma, dá para você entrar em contato com a Secretaria de Educação para ver se eles conseguem, né, pela secretaria te direcionar para uma escola, né? A Vanessa perguntou, a escola pode pedir documento da faculdade se já vamos com o credenciamento só ele no momento? Vanessa, geralmente o credenciamento ele é o suficiente, tá? Dependendo da escola, ela pode pedir, como eu falei, termo de estágio ou carta de apresentação, tudo isso existe um processo CA que você pode pedir. Como é um estágio obrigatório, né, geralmente as escolas só pedem o credenciamento mesmo. Se pedir mais algum outro documento, né, entre em contato com o polo que a gente te orienta certinho, tá bom? O Adilson agradeceu, eu que agradeço a presença, Adilson, obrigada pela presença aí, viu? Boa noite. Pessoal, tudo bem? Já são 7h36. Tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Como eu falei, essa aula foi gravada, tá? Amanhã a gente vai subir esse link da gravação lá no nosso canal do YouTube. E eu mando para vocês por e-mail, mando para a Noélia também o link da nossa aula, né, dessa gravação, e os slides que eu utilizei aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, lembre sempre de entrar em contato aqui com o Polo, ou no Fale com o seu tutor dentro da disciplina, tá bom? Agradeço a todos a presença, agradeço a Noélia de ter me auxiliado aqui no chat. Obrigada, viu, Noélia? E a gente se vê na nossa próxima web temática aí do Polo, tá bom? Eu que agradeço, Andresa. Obrigada, Mar. A Maluz perguntou, vai ter mais aulas assim? Eu sempre faço aulas aqui no Polo, tá? De temas assim, essa aula específica de estágio. Para março, a gente vai fazer uma aula de atividades complementares. Eu estou também programando uma atividade sobre o plano de acompanhamento de carreiras e outros projetos.
e sempre a gente está divulgando via e-mail, tá? Geralmente, nas primeiras semanas, a gente coloca aulas inaugurais para os calouros e na segunda quinzena do mês, as aulas temáticas do polo, e a gente está sempre enviando por e-mail, tá bom? Ah, foi muito boa, ajudou muito. Obrigada, Má. Fico lisonjeada aí de ter ajudado vocês, tá bom? O nosso intuito é justamente esse, de auxiliá-los nesse processo para que seja mais tranquilo para vocês, tá bom? Pode falar, Antônio. Qual é a sua dúvida, Antônio? Se quiser abrir o áudio ou escrever no chat, fica à vontade. As atividades propostas pelo professor têm que ser cumpridas necessariamente na escola? Tem, Antônio, na escola, tá? Posso fazê-las em casa? Não, você tem que fazer na escola, porque o estágio, ele é uma atividade dentro do ambiente escolar, dentro da escola, tá? Não tem como você fazer em casa, certo? A não ser que você tenha que fazer o preenchimento ali dos documentos, credenciamento, aí você pode preencher em casa, certo? Né, fazer os documentos ali, preencher a planilha, fazer o seu relatório, isso você pode fazer em casa. Mas as atividades que você vai fazer no estágio, junto com o professor que vai te acompanhar, tem que ser feito na escola. A não ser que, o professor vai numa saída externa com os alunos visitar o museu, por exemplo. Isso pode acontecer também. Aí você pode ir junto, você coloca na planilha lá, atividade externa, visita no museu, o dia, o horário, tá? Isso também pode acontecer. Mas as atividades relacionadas ao estágio, elas têm que ser realizadas no ambiente escolar, tá bom? Era isso a sua dúvida? Era isso? Quais atividades você queria fazer em casa, só para eu entender? Para complementar as horas. Não, não tem, Antônio. Conforme eu falei, até o semestre passado, a faculdade ela tinha orientação do MEC para fazer o plano emergencial, que era justamente isso, atividades de pesquisa e tal, que o aluno podia fazer em casa. Não tem mais, tá? A atividade do estágio é feita na escola mesmo, tá bom? O que você pode fazer em casa é isso, preencher a planilha, fazer o relatório, né? Tá bom? Então, veja com o seu trabalho certinho, se você consegue sair um pouquinho mais cedo, fala do estágio, e depois você paga essas horas para o seu local de trabalho, enfim, tenta combinar um pouquinho, porque também o estágio, ele é um período, assim, né? Ele não vai ser arrastado aí para o semestre todo. De repente, se você se organizar e conseguir fazer o estágio em um mês, por exemplo, né, aí já fica livre para os outros meses fazer seu horário de trabalho normal, tá? Eu entendo como é, né? Aqui a gente tem também, os alunos trabalham, eu mesmo, né? Eu também estou cursando uma licenciatura, eu vou ter que fazer estágio no quarto semestre. Estou até pensando aqui como é que eu vou sair. Mas a gente tem que dar um jeito. Para se formar, tem que fazer o estágio, certo? Então, eu tô no primeiro semestre, meu estágio começa no quarto semestre, eu estou até aqui matutando como que eu vou fazer quando eu chegar no quarto semestre para poder fazer esse estágio. Certo? Belezinha, então, pessoal. Vou finalizar a nossa aula, tá? Lembrando que eu vou subir o link da aula, vou subir os slides, vou mandar para vocês por e-mail. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Polo ou direto pelo Fale com seu tutor na disciplina de estágio ou de prática de ensino. E a gente fica aí à disposição. Então, até a próxima web aí, tá bom? Tchau para todos. Boa noite aí. Boa noite, Noélia. Obrigada pela presença, viu? Me ajudando aqui no chat. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Beijo, Nonô.